o Londres, o Paris, a Indonésia, eles já são as frutas, entendeu? Tipo, já é o que está florindo. Precisa raiz. E você falou um negócio bem legal agora, que foi que você falou que teve vezes que você já tinha chego nesse lugar de não tá tão amando a foto. E você foi, porque você tinha que ir. Você tinha que ir por quê? E aí, folks, sejam muito bem-vindos a mais um Backstage Podcast. Hoje eu tô aqui com o Toco, Horácio Toco. O cara é tanta coisa que fica até difícil de falar aqui o currículo, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. A gente vai ter uma conversa aqui de amigos gravada e a gente vai falar sobre felicidade. Ele é mentor de felicidade e também vamos falar sobre trabalho, como essas duas coisas estão conectadas e muitos mais outras coisas vamos falar aqui hoje. E o tema de hoje é trabalhar para quê? E eu queria que o Toco se apresentasse aqui, antes da gente começar. A gente já bateu um papo de 5 minutos aqui antes, não teve roteiro, não tem roteiro, mas eu confio no taco dele, vai dar tudo certo. Isso que é confiança. Obrigado, hein? por ter vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Bem, eu sou Horácio, todo mundo me chama de Toco, né? Assim que me conhecem. Hoje em dia está difícil me conhecerem por Horácio. E tive minha vida toda dedicada ao marketing, mas hoje fazem uns 6 anos que eu fui para a vertente me especializar na ciência da felicidade, em psicologia positiva e na construção de projetos para empresas, para que tenham mais bem-estar dentro do trabalho, dentro das empresas. E é aí que eu dedico minha carreira nos últimos tempos, palestrando, atendendo empresas ou pessoas nessa área. Cara, muito legal. E antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta que eu nunca te perguntei e queria saber se você acha que essa sua trajetória toda no marketing te levou a isso e se te ajudou de alguma forma a você se tornar um mentor de felicidade. Porque eu estudei um pouquinho de marketing também, venho estudando, né, durante a minha vida toda, e eu acho que é muito isso, de entender a mente humana de alguma forma. Eu queria saber a sua opinião antes de a gente começar a falar do nosso assunto. Não, eu acho que os assuntos estão relacionados, assim, é uma coisa que eu me pergunto sempre, assim, quando foi que isso começou e quando eu volto, quando eu faço análises na minha vida, assim, eu percebo que eu acho que isso já estava em algum lugar, guardado em algum lugar, assim. Eu sempre tive muito interesse em psicologia, eu sempre tive muito interesse, quando eu estava no marketing, em comportamento do consumidor. Eram cadeiras que eu estudava muito, assim. Eu sou pós-graduado em sociologia política, então eu sempre tive um interesse pela antropologia, pela psicologia, pela forma com que a cabeça humana reage ao mundo que está em volta, assim. E dentro do marketing, eu sempre acreditei que o especialista era aquele que sabia um pouco de muito e eu sempre fui o cara que eu quis saber muito de... Não, o especialista era o que sabia muito de pouco e eu queria saber um pouco de muito, né? O tal do generalista, né? Exato, exatamente. E porque a minha área dentro do marketing era planejamento, e para eu planejar eu precisava entender sobre a mídia, eu precisava entender sobre público, eu precisava entender sobre o mercado, sobre o produto que eu estava oferecendo. Então, nessa construção eu fui me deparando com determinadas situações em que a psicologia começou a se tornar cada vez mais forte, esse encontro com a felicidade passou a se tornar cada vez mais forte. Então, não acho que tem um momento certo que isso aconteceu, não tenho dúvida que a trajetória no marketing me ajudou a construir isso com as experiências que eu tive e que em um determinado momento da vida culminaram para esse lado, principalmente depois que eu vim morar nos Estados Unidos. Legal. Eu também passei a me interessar muito mais por esse lado quando eu vim para cá. Para mim, o marketing era uma ferramenta antes. Depois que eu vim para cá, eu comecei a
E por outro lado também, eu nem chego perto do que você faz, sabe muito bem, mas eu tento entender, eu sempre tentei entender a mente humana, assim, de alguma forma, pelo menos de um nível acima, assim, até para fazer meu trabalho de fotos, de vídeo, tipo, eu sempre tentei me colocar no lugar do outro, praticar empatia para poder entregar o melhor do que aquela pessoa pode esperar, mas me colocando no sapato dela. E pensando na sua trajetória, me veio isso na cabeça e deu vontade de perguntar. Não, mas é isso mesmo. Tá certo que quando eu vim para os Estados Unidos, eu já vim no momento, eu tinha 40 anos, eu já vim no momento em que eu vim para tirar um período sabático e entender se o que eu estava fazendo da vida era o caminho que eu queria que o Toco se tornasse, né? Então isso já estava lá dentro, sim, né? Essa busca já tinha. E é isso que eu falei, quando eu volto para o começo da minha carreira, eu encontro momentos que foram marcantes em que a psicologia, essa parte, estava muito mais presente até do que o marketing, né? Então, uma construção, né? Acredito que é sempre uma caminhada. Sim. Cara, e é maneiro que a gente hoje, com certeza, vai ter um papo totalmente diferente, né? A gente tenta se encontrar toda semana para tomar um café, falar sobre negócios, trabalho, vida. E, pô, o Toco tem sido um mentorzão para mim, sem nem saber. A gente tem trocado muito, porque a gente tá na correria, né? Na mesma correria junto. E aí, falando sobre o tema de hoje, eu falei, e aí, o que a gente vai falar? Qual vai ser o tema? Aí ele falou, trabalhar para quê? Aí eu falei, bora, né? E aí, o que você acha? Como que a gente começa esse assunto? Cara, eu acho que esse é um tema legal, porque eu vejo muito o teu trabalho, e primeiro essa questão do mentor é uma coisa de mão dupla, né? Eu acho que a gente constrói, a gente vem evoluindo juntos, né? E eu acho que essa questão do trabalho, do amor pelo trabalho, é uma coisa bem presente no teu trabalho. E acho que é muito importante da gente comunicar com as pessoas que conversam com o teu trabalho, que gostam do teu trabalho, falar sobre esse assunto, porque a gente tem, inclusive, visões um pouco diferentes, não necessariamente conflitantes, mas às vezes complementares, e que pode ajudar quem está escutando a entender melhor qual que é a posição do trabalho dentro da vida delas. Sim, né? Necessário. Então eu acho que esse caminho é importante, né? A gente pode começar, né, por Steve Jobs aí, né? Aquele famoso discurso dele, né? Acho que foi Stanford, né? Em que ele fala em que ali, né? A tradução vem, né? Você precisa amar o que você ama, né? Amar o que você faz, né? E eu acho que aquilo ali foi tipo um carimbo, né? Que nos deu tipo um divisor de águas para dizer assim, puxa, o Steve Jobs está nos dizendo a gente precisa amar o que a gente faz. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que amar o que se faz é diferente de fazer o que se ama, né? A gente pode entrar em coisas aqui mais superficiais, né, do fazer o que se ama, que depois quando você faz muito isso vira trabalho, mas eu acho que a discussão, a gente pode ir um pouco mais fundo que isso, que é chegar num ponto de entender aonde o trabalho está colocado na nossa vida e talvez onde está o amor também, né? É muito importante a gente olhar, desassociar a nossa vida do mundo que está lá fora e trazer para dentro e pensar assim, puxa, para mim, onde é que o trabalho está se encaixando hoje? Eu acho que esse é um caminho interessante para a gente trabalhar esse tema. Legal. E você acha que o trabalho, essa coisa, tipo, no meu caso, muitas vezes eu confundo a minha própria vida com o trabalho porque eu amo o que eu faço, isso não é segredo para ninguém. E é o que eu tava dizendo aqui antes de começar, tipo, para mim muitas vezes isso é uma vantagem, por eu amar o que eu faço de graça, tipo assim, eu faço no meu tempo livre, eu faço quando eu não tenho que fazer, mas também isso às vezes passa um pouquinho do limite e às vezes eu passo, sei lá, 16 horas trabalhando e nem vejo o tempo passando e perco meio essa linha de que o que é trabalho e o que é vida. E a gente tem discutido muito hoje, tipo, eu tenho visto muita gente falando, tipo, que o trabalho é parte da sua vida, né? Ele não precisa ser a sua vida, tipo assim, ele é uma parte da sua vida que compõe todo o resto, mas não é a sua vida por completo. Você acha que quando
é perigoso quando você ama o trabalho, assim como eu. E eu acho que assim como você também, é perigoso a gente passar da linha ou, tipo, se confundir em algum ponto, ou, não sei, tipo, perder o caminho ali. Quando você fala assim, né? Hoje as pessoas falam isso, né? Falam que se a gente misturar o trabalho com a nossa vida pessoal, isso pode ser perigoso. Uhum. Aí eu quero vir um pouquinho mais para trás, que é assim, não existe uma compreensão desse assunto. Qualquer ponto de partida para uma análise da tua vida, da satisfação da tua vida, do que é perigoso na tua vida, parte da tua vida. Uhum. Essas pessoas, provavelmente elas nem te conhecem. Uhum. Elas não podem estabelecer padrões sobre o que é a sua vida. Então, quando a gente trata desse tipo de assunto, a primeira coisa que a gente tem que conseguir fazer é sair. Uhum. A gente tem que sair da onde a gente está. Porque não pode haver pré-julgamento. Né? Então existe uma coisa que é fundamental, que eu até trabalho num conceito que eu desenvolvi, que é o vocentro, né? Que é a primeira coisa, é você. Uhum. Qual é a tua individualidade? Depois que você descobre qual é a tua individualidade, você é sincero ao que você acredita? Uhum. Essa é a segunda coisa. Se você é sincero ao que você acredita, a tua realidade permite que isso aconteça? Sim. E se a realidade permite que aconteça, você vai precisar agir para transformar as coisas. Uhum. Essa é uma base. Sim. Que daí essa base vai ligar a tua saúde, vai ligar o teu trabalho, vai ligar os teus relacionamentos e vai ligar a tua espiritualidade, o teu lazer, enfim. Uhum. É impossível você construir o que é o trabalho sem entender quem é você antes. Por isso eu digo, quando a gente lê, né, e as pessoas determinam regras que parecem funcionar, Uhum. funcionar. O manual ali. Exato, né? O manual das 10 regras para a vida feliz, do jeito certo de trabalhar, enfim. Eles têm que servir como referências, mas eles não podem ser o caminho. Uhum. Porque se há uma coisa que a vida moderna nos ensina, é que o caminho é individual. Uhum. Se a gente for pela linha do tempo, porque eu gosto muito disso, eu acho que quando a gente vai falar de trabalho, a gente tem que contextualizar o que é o trabalho. Sim. Aí se eu vou lá para Aristóteles, o trabalho é você servir a natureza. Uhum. Aí se você vai para Hannah Arendt, moderna aqui, Karl Marx, senão o trabalho é o construtor da sociedade que pode te alienar. Uhum. São dois conceitos que não conversam um com o outro. Sim. E nenhum dos dois está errado, eles eram seres humanos, mudava a cultura, mudava tempo, mudava a época, e nenhum dos dois está errado. Uhum. O mesmo vale para a felicidade. Se você for para a felicidade grega, a felicidade estava totalmente conectada com você celebrar as tuas virtudes. Uhum. Veja, esse é um ponto legal. A felicidade para os gregos acontecia no final da vida. Uhum. Para Cristo, final da vida. Uhum. Né? Você percebe se sua vida foi boa se você chegar no paraíso. Você só consegue entender a obra no final dela. Para Aristóteles, a mesma coisa. Se a tua vida fosse virtuosa, você teria vivido uma vida boa. Sim. A gente vive numa modernidade que é a celebração do agora. Felicidade pra gente é diferente do que era pra eles. Felicidade pra gente é estar presente. Exato, perfeito. É o que a filosofia moderna nos traz, é esse conceito. Só que não é o mesmo conceito para quem está em outro lugar do mundo. Do mesmo jeito que não é para mim e para você. Exato. E o trabalho também. Por isso que eu não acredito que essas regras devam valer. Primeiro, normalmente o que a gente vê mais contemporâneo não teve tempo de prova, né? Então a gente dizer assim, puxa, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo. Precisa tempo de prova, tempo de prova que depois vai se atropelando. É aí, né? Sim. Vem Aristóteles, daí vem Karl Marx, daí vem Hannah Arendt, daí vem outra pessoa que fala, o Horácio aqui, falando que é trabalho. Outro dia eu vi um vídeo que a tradução do trabalho em latim ou em outra língua era sofrimento, era não sofrimento, mas tortura. Trabalho em latim é tortura, não sei o quê. Tipo, eu não lembro o contexto, mas eu fiquei com isso na cabeça um pouco. E aí a gente, né, falando disso, eu acho que se encaixa perfeitamente do que você está falando, que cada época vai ter
a sua definição do que é trabalho, a sua importância na sua vida feliz, e uns vão trazer isso para o final da vida. Hoje a gente está trazendo isso muito mais para o presente. E é uma pergunta que eu acho que não só a gente se faz, né? Você estuda isso, mas às vezes eu venho para cá e falo, cara, para que eu tô indo para lá no domingo? Eu venho andando da minha casa para cá e falo, tá. Aí eu venho me analisando, sabe? E eu fico, na hora que eu penso, eu falo, imagina quantas pessoas não pensam isso todos os dias e não conseguem achar uma resposta. Para que eu tô indo trabalhar? E aí quando você falou do tema, eu falei, pô, isso é show. O Toco vai salvar esse podcast aí, porque eu só vou tentar fazer umas perguntas ali no meio. Pois, cara, veja que eu adoro esse tema por causa desses elementos, assim, né? Se a gente pegar e carimbar aqui, eu e você agora, e disser assim, é preciso a gente trabalhar com o que ama. Você vai dizer, eu vou dizer assim, meu pai foi um cara infeliz. Sim, muito. Meu 99% das pessoas. Né? Outra concepção precisa se empreender para ser feliz. O trabalho monótono não vai levar à felicidade. Isso é uma coisa que eu acreditava e cortei já também. Meu pai foi o cara mais feliz que eu conheci na vida. Foi bancário. Teve todas as coisas que queria na vida. Não teve muito, teve o que quis. Então, expectativas alinhadas com a realidade dele. Faleceu, se aposentou cedo. Minha mãe até hoje vive com a aposentadoria que meu pai ganhou, tem uma vida super boa. Sim. Tudo construído num trabalho como funcionário de um banco. Que muita gente consideraria uma vida infeliz. Infeliz, exatamente. Vou dizer, meu pai amava ser bancário? Duvido. Duvido, cara. Meu pai gostava de sentar na frente da praia, ficar tomando uma caipirinha. Exato. Né? Meu pai era advogado, se formou em direito, passou no banco e ficou no banco. Talvez ele gostasse de advogar. Então, quando a gente pega aqui carimba, para ser feliz é preciso trabalhar com o que ama. Mentira. Eu só entendo isso se eu entrar no indivíduo. Eu preciso partir do princípio do indivíduo. Eu não posso analisar a fruta de um pé olhando a raiz do outro. Né? É necessário o olhar no indivíduo antes de construir esses 4 outros pilares que são saúde, trabalho, relacionamentos e lazer e energia. E você estava dando um exemplo antes da gente começar a gravar aqui. Queria que você trouxesse esse exemplo de novo, depois eu vou complementar com o meu lado de fotógrafo e filmmaker nessa parada aí. Se você puder compartilhar, claro que sem citar nomes nem nada. Qual que é? Do exemplo da pessoa. Sim. Eu estava numa mentoria hoje e a pessoa... A gente está fazendo um trabalho em que está buscando alguns caminhos melhores para a vida, construindo um mapa. Eu tenho um mapa que eu crio, que é o mapa da vida, que você sempre quis. E a gente se deparou com isso, em que ela estava muito insatisfeita com o trabalho. Isso já faz algumas conversas que a gente vem tendo. E hoje a gente acabou chegando numa resposta em que o trabalho na vida dela existe para o dinheiro. Né? E o amor pelo trabalho, a satisfação, que também é um elemento fundamental na nossa vida. Dentro da nossa carreira existem 3 coisas que hoje são fundamentais. Quanto você ganha versus quanto você precisa, que é o que sobra, porque tem gente que ganha muito e se sente insatisfeito. Tem gente que ganha pouco e se sente super satisfeito, porque a relação está entre o que você ganha e o que você gasta. Na expectativa e na realidade também. Né? Exato. É aquela máxima, o rico não é quem tem muito, é quem precisa de pouco, né? Então é essa relação. O segundo elemento é o teu senso de utilidade, que normalmente vem do teu trabalho, né? Você se sente útil, porque uma das funções, o trabalho na vida humana, desde que o homem é homem, é o que nos diferencia de muitos animais, porque ele nos ajuda a transformar a realidade. Sim. A gente constrói daí... Né? Esse caminho é longo, mas vamos entender assim. Então existe um senso de utilidade natural que o homem precisa ter para ser feliz. E segurança, né? Você ter uma segurança, seja ela em previdência, seja ela em uma reserva financeira, enfim. No caso dessa moça que a gente está falando, o senso de utilidade dela não vem do trabalho. Ela tem que buscar sendo uma boa mãe, ela tem que buscar servindo a comunidade. Então não tem problema ela olhar para o trabalho como um provedor de dinheiro, desde que ela entenda.
né? O tema do nosso podcast. Trabalho para quê? Pra quê? Desde que eu entenda. E por isso que eu digo que essas análises não podem partir de um ponto de julgamento. Eu vou só sair do trabalho aqui para dizer. Tem um amigo meu que mora no Texas e vamos entrar aqui no campo da saúde, né? Ele só come porcaria. Só porcaria. É só batata frita, é só bacon. E daí você vai olhar para a vida dele, você vai dizer assim, cara, esse é um cara infeliz, ele só come porcaria, a saúde deteriorada, tal. Ele não é. Aí você chega para ele e fala, tá, cara, mas você vai morrer cedo. Ele fala, daí, eu quero viver 8 a 80. E a expectativa dele com relação a esse tema tá de acordo com a realidade. Então eu não tenho como fazer pré-julgamento, né? A gente não tá aqui para dizer que é errado a pessoa buscar o que ama para trabalhar, nem que tá errado a pessoa trabalhar com o que tem, né? Sim. Trabalha com o que tem aí. Porque o julgamento não pode... É o que eu disse antes. Essa é a vantagem do mundo moderno. Ele nos permite ser individuais. Né? Eu acho que essa é a grande possibilidade humana atual. É a gente ser analisado como cada indivíduo. Que não tinha antigamente. Se analisava como sociedade. Puxa, bando de burro, bando de trabalhador, bando de burguês. Agora não. Cada um é cada um. Assim é possível você chegar mais perto do que te faz feliz, do que te agrada, desse tipo de coisa. Exato. Legal. Cara, eu tava comentando aqui antes, né? Eu, por exemplo, eu tô trazendo pra mim, porque eu sei que tem muita gente que vai se identificar comigo, ainda mais pela área que eu atuo aqui na foto, no vídeo. Sou DJ desde os 12 anos de idade, então sempre me vi trabalhando com o que eu amo. E pra mim, na minha cabeça, não tem outro jeito de ser. Sabe? Na minha cabeça, pra mim, não pras outras pessoas. E eu tinha muito essa coisa na cabeça de que, se você trabalha de carteira assinada, você não é feliz. Se você só come porcaria, você não é feliz. Mas eu fui entendendo com o tempo que cada pessoa tem uma expectativa ali, tem sua realidade. E aí eu fui tirando isso. Tem amigos que trabalham de carteira assinada, como você falou do seu pai bancário, que são super felizes e não se imaginam passando pelos desafios de empreender, por exemplo. E eu acho que aí a gente entra nas vantagens e desvantagens de se trabalhar com o que ama e de se trabalhar com o que não ama, só pelo dinheiro ou só por alguma coisa. Não só, mas se o fim daquele trabalho vai ser o dinheiro, ou o fim daquele trabalho vai ser um status que para você é mais importante. Tipo, você não ama aquele trabalho, mas aquele trabalho te traz um status que você aprecia mais do que o próprio trabalho. Então, eu acho que tem muitas variáveis aí que a gente pode explorar. E pra mim, como eu disse, eu não me vejo trabalhando com outra coisa, sou completamente apaixonado pelo que eu faço, mas isso também me traz muita desvantagem. Porque como eu não me vejo fazendo outra coisa, eu passo por muitas coisas que outras pessoas não passariam pra fazer o que eu faço. Então, tipo, eu tenho que passar por desafio de empreender, da incerteza de um mês ganhar muito dinheiro, do outro mês não ganhar nenhum dinheiro. Tipo, de passar por coisas realmente que, se eu tivesse uma carteira assinada ali, se eu tivesse um concurso público, se eu tivesse qualquer outra coisa... Se o trabalho não fosse um dos focos da minha vida e eu não quisesse fazer isso por amor e me enxergasse de outra forma, talvez o caminho seria diferente e, enfim, eu acho que tem muito essa coisa das vantagens e desvantagens mesmo de você assumir que, tipo, você, por exemplo, agora tá no seu caminho de mentor da felicidade brilhantemente e eu imagino que você também ame, como eu falei no começo, não sei se ama, provavelmente quem trabalha com felicidade deve amar a felicidade. Deve ser muito feliz. Deve ser muito feliz. Mas ainda tem isso, você tem que lidar com a expectativa dos outros sobre a felicidade dentro do seu trabalho e que, cara, deve ser, e é mais ou menos o que eu passo também, né? Lidar com as expectativas dos outros sobre o meu trabalho, e eu amo, e é um jogo, assim, que a gente vai ter que ir encaixando as peças, né? Não sei se ficou confuso, mas eu queria explorar essas vantagens e desvantagens de você trabalhar com o que ama ou que não ama. Eu vou voltar para a provocação, porque eu gosto da provocação. Vamos. O que você ama no teu trabalho? Cara, se eu fosse falar assim, vamos trabalhar com o que você ama. O que você ama? Então, isso é uma coisa que eu já me questionei várias vezes. Eu acho que muitas pessoas também que trabalham nesse ramo mais artístico, vamos dizer assim, coisas que não são... Tá, eu fiz essa caneca e te vendi essa caneca. Eu vendo coisas que não são tangíveis, né? Emoções e
sei lá, e sentimentos e desejos em outras pessoas através do meu trabalho. Então, tipo assim, se um cliente me contrata, ele tem essa caneca, ele fez essa caneca, eu quero gerar o desejo na outra pessoa de comprar essa caneca através do meu vídeo. Então, o que me preenche no meu trabalho é cumprir esse dever de gerar emoções certas com a minha arte, com o meu trabalho nas outras pessoas. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que eu tenho me analisado e tenho... Mas temos que ir mais fundo, porque essa tua definição que você deu serve para você ir fazer sorvete também. Você pode ser um sorveteiro. E talvez você vai achar o mesmo prazer. Então vamos aprofundar, porque um sorvete não serve. Não, junto com isso, junto com o resultado, que eu já quis partir para o resultado, eu gosto do processo. Não que eu ame todas as etapas do processo, eu acho que a maioria dos fotógrafos e videomakers e pessoas que trabalham com coisas assim, eu acho que tem isso em comum na maioria das vezes. Eu curto o processo, eu curto pegar minha câmera e fazer um vídeo, eu curto montar isso daqui e olhar o resultado e falar, nossa, montei essa luz, sabe? O áudio tá saindo direitinho porque eu coloquei o microfone no lugar certo, porque eu sei que esse cabo aqui vai levar, sabe? Tipo, é aquela coisa de realização por ter feito alguma coisa, tipo, por me sentir útil em algum sentido. E você ama o vídeo ou o áudio? O vídeo ou a foto? Os dois. E a música também. E você gosta de fazer casamento? Eu vou desligar a câmera. Mas a gente pode parar por aqui. Não, pode Mas falar. eu acho que a provocação é essa. A gente precisa ir na raiz do que primeiro a gente considera o que a gente gosta no trabalho, sabe? Quando eu falo, então vamos virar o jogo e vir pro meu lado, né? Eu posso continuar. Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei se a questão é o da felicidade ou se a questão é o ajudar pessoas. Eu preciso ir mais fundo. Agora, se eu paro só no ajudar pessoas ou ajudar empresas, eu podia ser outra coisa. Eu podia ajudar a pessoa a atravessar a rua. E talvez eu goste. Se você nunca tentar, não vai saber. Então, eu preciso ir encaixando as coisas para entender aonde está esse meu desejo mesmo, né? Porque senão a gente fica raso, senão a gente fica na definição do trabalho com o que você ama. E você não sabe nem o que você ama e nem o que é o trabalho. Nem para que você está trabalhando. E uma outra reflexão que eu tive outro dia, tipo, que eu tenho, né, várias dessas reflexões, é que, tipo assim, às vezes você ama uma coisa, mas talvez você não seja bom naquilo. Talvez você não consiga desenvolver uma habilidade a ponto de as pessoas quererem pagar por aquilo. Então, talvez se eu não fosse talvez se eu não tivesse desenvolvido minha habilidade como fotógrafo, eu não seria um fotógrafo hoje. Mas eu descobri que eu tinha essa habilidade, que passou de um hobby para trabalho, quando o meu cliente, uma pessoa X chegou para mim e falou assim, cara, eu gosto muito das suas fotos, quanto você me cobra pra fazer foto para mim? Aí eu acho que isso pode virar um trabalho. Aí uniu aquela coisa, né? Tipo, eu já amo isso, eu faço de graça, por que não vou cobrar? E aí, tipo assim, eu fui, mas não fui, porque eu era DJ na época e eu amava o que eu fazia, amo ainda, mas assim, eu falei, tá, foto é meu hobby, vou deixar como hobby. Ainda não existia o vídeo nessa época, assim, não era tão disseminado, vamos dizer assim. Então, eu fui lá e fiz, eu falei, tá, gostei. Mas não foi aquela coisa, tipo, alguém quer me pagar, vou virar fotógrafo. Aí fiz mais um, gostei. E aí eu fui me apaixonando, não só, tipo assim, fui transformando meu hobby, não só como trabalho, mas fui me apaixonando pelo processo também, tipo, de entender a pessoa, de, sei lá, de passar por aquele processo com ela, chegar no resultado que ela queria, entregar uma coisa de alta qualidade que a gente vai se desenvolvendo com o tempo. Então, eu fui meio que numa jornada natural até eu falar, tá bom, agora eu sou fotógrafo. E demorou, porque, tipo, eu não me considerava até, sei lá, 4, 5 anos atrás fotógrafo filmmaker, apesar de eu fazer por 10 anos. Porque eu falava, não, eu sou DJ. Isso aqui é meu hobby, eu faço de vez em quando pra ganhar um dinheiro aqui, tipo. E aí foi meio que se misturando e foi uma coisa natural, e eu acredito que seja assim pra maioria das pessoas, mas eu não sei, tipo, foi uma coisa meio que natural pra mim, e eu tô sempre nessa de me analisar, de pensar por que eu tô fazendo isso, aonde eu quero chegar, se eu fizesse outra coisa que juntasse os mesmos ingredientes, se seria, tipo, se eu teria a mesma realização, por exemplo, que, tipo assim, em determinado momento eu vejo de novo, eu não, por exemplo, isso passa pela minha cabeça, eu vejo eu não fotografando ou filmando
profissionalmente, mas eu tendo uma empresa de foto e vídeo, tendo um ambiente com pessoas que eu possa trocar ideia, tendo isso aqui, sabe? Mas não necessariamente eu ser o cara que vou lá e vou filmar e vou editar o vídeo. Mas eu talvez seja a pessoa que organize isso, ou, entendeu? E aí eu fico nesse pensamento, será que eu seria feliz em outra coisa? Será que eu posso usar essas habilidades que eu tenho para outro ramo? Então é um pensamento que sempre vem, eu acho que muita gente também deve pensar nesse sentido. Existe uma tríade do sentido do trabalho na nossa vida, em que ela é composta de tríade, né? 3. Vamos explicar. O primeiro é o nosso dom. Aqui. Existe uma coisa que é o nosso dom. Uhum. Cada um nasce com um talento, né? Cada um tem o seu talento, são as coisas que são mais fortes na nossa vida. A pessoa pode tá dizendo lá, pô, eu não tenho talento nenhum. Tem, às vezes é gentil, existem, né? Existem 6 virtudes que são muito encontradas em todas as culturas, existem 24 forças de caráter que, pô, você se encontra nelas, né? Você possui talentos. A segunda barra é das nossas vontades. E essa barra é super valorizada hoje. E a terceira barra é da circunstância, da nossa realidade. Exato. Então, o que acontece na nossa geração, vamos dizer assim, na nossa sociedade hoje, é que essa barra da vontade, ela é ultra valorizada, tá? Que faz com que o quê? Com que você às vezes ignore o teu dom e principalmente ignore a tua circunstância, sendo que essas coisas precisam estar equilibradas para dar sentido no teu trabalho. Veja, você né, estava falando, você comentou, puxa, eu era DJ, videomaker, você já passou, fotógrafo, você passou, você gostaria de conviver com gente, você tem o teu curso online, várias coisas com as quais você tem o dom. Algumas que você tem vontade, né? Em que hoje a circunstância permite que você possa, por exemplo, não fazer casamentos. Você não gosta. Mas não foi uma realidade Exato, porque a circunstância... Entende que daí a vontade tem que ser ajustada? Por isso que eu acho que é muito importante a gente falar desse assunto, porque às vezes a pessoa que está nos olhando lá é fotógrafo como você, é videomaker como você e está indo fazer um casamento hoje que não gosta. Que não gosta, exatamente. Que não gosta. E vai ter que amar, porque o Steve Jobs falou, você tem que amar o que você faz. Não é necessariamente fazer o que ama. Você vai ter que olhar para o trabalho, entender o sentido dele na tua vida, juntar dom, vontade e circunstância e amar isso aqui, cara. Né? Claro, você pode se desenvolvendo, você pode transformar a tua circunstância. Né? Eu transformei minha circunstância vindo para os Estados Unidos, estudando, me desenvolvendo, eu vou melhorando a minha circunstância. Para poder atingir minha vontade através do meu dom. Meu dom é comunicar, meu dom é ouvir as pessoas, meu dom é um raciocínio lógico, eu consigo conectar problemas da tua vida com uma solução. Esse é meu dom. Era o que eu fazia no marketing, era o que eu fazia, né, que eu faço dentro da empresa, é o que eu faço com pessoas. Só que a construção dessa circunstância, se eu fosse trabalhar com isso lá atrás, eu não ia conseguir, porque não tinha circunstância. Não tinha vontade também, né? Mas essas coisas precisam estar juntas para que a gente possa dizer assim, puxa, o trabalho faz sentido na minha vida, né? O que eu acho é que se a gente coloca na mão das pessoas essa questão de você ter que amar, de você só ser feliz se você amar o que você faz, você joga uma responsabilidade que não é verdadeira na mão das pessoas. Vira uma utopia. Exatamente. E as utopias têm a sua função na vida, elas servem para fazer a gente andar. Então nada impede que o cara sonhe com isso. Eu quero ser igual a Abdala, eu quero fotografar o que ele fotografa, eu quero fazer os vídeos que ele faz, eu quero estar lá na Califórnia. Nada impede. Mas sonhos não existem para ser realizados, sonhos existem para te fazer caminhar naquela direção.
Primeiro, eventualmente você vai realizar um outro. Exato, exatamente. Só que daí quando você realizou, você precisa outro, porque para não parar, para que você continue caminhando. E é bom que você não tenha muitos, porque senão você vai caminhar para lá, para cá, e nunca vai estar satisfeito. Que esse é outro problema da sociedade hoje, que é o excesso de opções. Exato. Você pode ser... Eu posso trabalhar com felicidade, como se eu quiser, eu posso ser advogado em 2 anos. Né? Então, o excesso de opções nos causa essa confusão, essa dificuldade de decisão, né? Essa coisa que hoje nos agonia. Puxa, o que eu vou fazer? As pessoas mais competentes que eu conheço, elas têm poucas opções na vida, entendeu? Ou elas trabalham, ou o filho... não mais, né? Mas ou elas trabalhavam com isso, ou o filho ia passar fome, ou elas moram aqui, ou não tem onde morar. Então, essa é uma dica também para as pessoas, seja no trabalho, seja onde for, elimine as opções, cara, jogue elas fora. Sim. Sabe? Tipo, quanto mais opção você tiver, mais difícil é decidir. Veja, a dificuldade de decidir se você gosta de ser DJ ou se você gosta de ser videomaker. Foi um dos maiores dilemas da minha vida. E enquanto você não fecha essa porta, a dúvida sempre fica. A dúvida sempre permanece. E daí te coloca num lugar de ansiedade, te coloca num lugar de agonia, porque decidir é agoniante. Porque quando você tem que decidir, quando você está decidindo entre 2 coisas que são, uma é boa, outra é ruim, pô, é fácil, né, cara? É fácil. O problema é quando você vai decidir entre 2 coisas que são conflitantes entre si. Você quer a torta de limão ou quer a dieta? Né? Então são 2 coisas que você quer, eu quero emagrecer, mas eu também gosto da torta de limão. Exato. E aí você tem que decidir, isso agonia, porque você tem que abrir mão de algo. Cada escolha que você faz são inúmeras outras escolhas que você está deixando para trás. Exato. E se você não fecha essas portas, sempre vão ter muitas escolhas. Sempre vão ter. Então, tudo que a gente está falando aqui é para dar uma direção de que você precisa entender o para que o trabalho existe, para que você possa começar a fechar essas portas. Para que você comece a colocar o sentido do trabalho dentro da tua vida. Sai da agonia, né? Sai da agonia, sai daí. Cara, e bem interessante isso que agora eu acabei de fechar um ponto aqui. Tipo, eu tive muita dificuldade. Eu fui DJ por 15 anos antes de começar profissionalmente, assim, falar assim, eu sou videomaker. Hoje eu vou abrir minha produtora nos Estados Unidos, eu vou fazer, que hoje, graças a Deus, tá dando certo. Mas assim, eu tava bem sucedido no Brasil como DJ, tava numa trajetória crescente. E eu falei, tá, pra mim vai ser mais importante ir pra Califórnia, porque eu queria muito estar aqui, tinha alguma coisa que queria me trazer pra cá, minhas vontades. A minha circunstância no Brasil tava muito favorável pra eu ser DJ. E aí, quando eu vim pra cá, algumas circunstâncias me fizeram tender mais pro lado do audiovisual. E aí, uma delas foi a pandemia. Desde que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu comprei foi uma câmera. Eu falei, eu vou continuar sendo DJ porque eu sei que eu já tenho uma abertura lá, as pessoas já me conhecem de certa forma, eu sei os caminhos, porque tipo, eu já tinha vencido como DJ lá no Rio. Assim, não vencido, mas estava numa trajetória legal. E aí eu falei, tá, eu já sei o caminho, vai ser mais fácil para eu conseguir me manter assim e tudo mais. Só que aí eu sempre ficava nessa briga, eu postava pouco sobre vídeo aqui, apesar de eu amar, apesar de eu estar com esse objetivo. Eu postava mais sobre DJ, organizava mais festas e me divulgava mais como DJ. Tirava tempo de onde não tinha pra fazer música, e editar foto e editar vídeo. Então ficava sempre numa briga ali. E aí, na pandemia, foi uma parada que veio assim, eu falei, cara, eu acho que eu vou mais pro lado do vídeo agora. Até porque as circunstâncias, que foi o que você falou, tipo, né, circunstância, dom e vontade. E vontade. Tipo, eu tinha o dom e a vontade do vídeo também, o talento, whatever, não sei o quê. E a circunstância acabou me empurrando para eu dar mais atenção para esse lado, que era o que estava me dando mais dinheiro, que era o que eu via um futuro na frente melhor do que como DJ. Ainda mais, tipo, não envelhecendo, mas, tipo, o tempo vai passando, né? A rotina de DJ é muito desgastante, apesar de eu amar. Não me vejo mais, tipo, viajando, sei lá, virando 3 noites no final de semana e dormindo de segunda a quarta. Então foram várias coisas que eu fui pesando e as circunstâncias me ajudaram a trazer isso para o que eu tenho hoje, para o que eu tô planejando hoje, para o que eu tenho para fazer hoje.
E assim, eu tenho um sentimento bem parecido do trabalho, da minha realização. É diferente, mas me sinto bem realizado fazendo isso e continua sendo o que eu amo. E uma das coisas que você falou, se quiser me cortar, fica à vontade. Não, vai, manda bala. Uma das coisas que você falou foi isso, que a gente acaba às vezes criando uma utopia. Eu vejo que tem muita gente que me segue às vezes que, cara, eu tento ao máximo passar simplicidade nas minhas coisas e tentar, tipo, passar o que a gente vive, né? Nossas conversas e, tipo, o que a gente vive aqui é bem simples, né? Tipo, a gente vive uma vida simples. Até Sim, a gente sim. tenta ir pra esse... A gente tenta não, a gente vive a simplicidade do jeito que a gente consegue, né? A gente é intencional na simplicidade. Mas às vezes eu recebo umas mensagens que me assustam, tipo, até de amigos próximos meus, falando de dinheiro, falando de lifestyle e tudo mais. E às vezes eu fico meio... Cara, até que ponto eu posso mostrar que eu tô feliz com o meu trabalho sem criar uma utopia nas pessoas de que isso aqui é uma vida perfeita, sabe? De que eu sou 100% feliz com o meu trabalho, que eu só faço o que eu amo, que isso aqui é uma vida perfeita, sabe? Que, tipo, essa imagem tá linda porque, sabe? Tipo, é uma coisa que eu penso diariamente e é uma frase que eu ouvi de um professor meu, de um mentor, tipo, um dos meus primeiros mentores da vida que mudou minha vida, esse cara, o Everson K, se ele me assiste ainda, se ele tem minhas redes, algum dia ele vai ver, que ele provavelmente tirou de alguma coisa, de algum aprendizado dele, mas, tipo, ele falava que pra fazer o que ama, dentro disso você vai ter que fazer várias coisas que você não ama. E às vezes eu vejo as pessoas presas no só vou fazer o que eu amo. Tipo, não gosto de casamento? Não vou fazer casamento. Não gosto de vídeo de comida? Não vou fazer vídeo de comida. Tipo, não gosto de falar com pessoas? Não vou falar. Tipo, eu vou ser o videomaker 100%, tudo vai ser feliz. Eu vou fazer contrato feliz, só os que eu quero. Eu vou falar só com as pessoas que eu quero. Tipo assim, sabe? E assim, a gente tem que se colocar em posições desconfortáveis, até mesmo fazendo o que a gente ama. E eu acho que é muito até, tipo, acho que mais de 50% do tempo você vai estar numa posição desconfortável para você fazer o que ama. E muitas vezes a gente não consegue passar isso, as pessoas não enxergam isso, até por conta de social media, do que a gente passa mesmo, né? Tipo, cara, tipo, eu tô viajando a trabalho agora, o que eu sempre sonhei, tô viajando direto a trabalho. E às vezes isso passa uma imagem de que, tipo assim, é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, e que não existem problemas na nossa vida, né? Tipo, e eu acho que isso é um pouco perigoso. E eu caio nessa muito, assim. Eu pego o Instagram, às vezes eu me pego rolando o Reels lá, o TikTok, e a gente acaba se comparando com a vida de outras pessoas e cara, a gente se perde mesmo, né? Eu acho que essa relação trabalho, felicidade, comparação, tá muito hoje na mente de todo mundo, né? Falei pra caralho. Não, mas tá ótimo. Tem uma coisa que é, a gente só deseja na nossa vida o que a gente conhece. Ninguém, né? Tipo, o homem das cavernas, ele não desejava ter um carro, porque não tinha aquela... Ele não tinha aquela coisa construída, né? As coisas vão se construindo, se juntando, ideias vão se consolidando, até que você cria uma realidade nova e a gente deseja o que a gente conhece. Acontece que hoje, cara, quando você abre a tua rede social, você conhece uma realidade nova a cada dedada, cara. A cada dedada. E você tá desejando algo novo a cada dedada. Se você não exercitar o controle das tuas expectativas, o controle dos teus desejos, a gente vai cair no que a gente falou agorinha há pouco, num excesso de opções. É impossível você estar em Nova York e em San Diego ao mesmo tempo. É impossível você ser casado e ser solteiro. É possível, né? Mas você ser feliz, né? Completo casado e ser completo solteiro. É infeliz você... É impossível você ser pai e não ser pai. Mas essas opções a gente deseja hoje, porque o quanto a gente vê, quanto a gente descobre de mundo hoje é uma quantidade absurda de informação. Exatamente. Então, cara, volta lá pro começo da nossa conversa. Se a pessoa não olhar para dentro, o indivíduo não tem como ela descobrir para que serve o trabalho, né? Eu vou contar aqui uma metáfora que eu gosto muito. Quando eu cheguei em San Diego, um dia eu fui para Los Angeles e tinha uma barraquinha entregando uma revistinha que dizia os 30 maiores bilheterias
de filmes de super-heróis da história do cinema. Aham. Daí eu peguei a revistinha, fui ler, pô, do 30 ao 20º, cara, um monte de super-herói que eu não tinha a menor noção de quem é. Formiga Atômica, né? Só tinha coisa estranha Agora ali. eles estão cara. trazendo-se de volta porque estão ficando sem opção. Mas tava ali meio sem opção mesmo. Os caras foram ali catar uns desconhecidos. Do 20º ao 10º, também tinha um Aquaman ali que nunca foi uma Mulher Maravilha. Tinha uns outros novos aí, desses que voam, soltam cabeça, um entra dentro do outro e vira o Power Ranger. Tinha uns negócios assim. Do 10º ao 1º, entrava daí o Super-Homem, o Avengers aí e tal. E tinham 4 filmes do Batman. Eu olhei ali, 4 filmes do Batman. Voltei para trás, Aquaman, Mulher Maravilha, mais para trás Formiga Atômica, Irmãos Gêmeos lá, os Super Gêmeos. Tá? E olhei, cara, falei, cara, se tem 4 filmes do Batman entre os 10 primeiros, como é que não tem um do Robin? Né? Tipo, como é que não tem um do Robin? E daí me veio essa reflexão, não tem do Robin, cara, porque o Robin não tem história, né? Ele ia lutar aonde? Se em Gotham já tá todo mundo perdido com o Batman. Sim. Quem seriam os inimigos dele? Se o Coringa já tem um inimigo, o Pinguim já tem não sei, aquele que é cheio de interrogação, já tem, a Mulher Gato já tem. O Charada era o Joker, né? Não, eu acho que tinha Charada, acho que era... Era alguma coisa assim. E ele trabalhava, cara, onde é que ele ia trabalhar? Ele trabalhava numa caverna de morcego. O Robin nunca teve nada a ver com morcego. Emprestado ali. Ele vivia a vida do Batman, né, cara? Aí traz pra nossa vida, e se a pessoa não reparar se ela tá vivendo na sombra de outro, ela não consegue ser protagonista da história dela. E se ela não for protagonista da história dela, e não tem problema nenhum ser o Robin. Se você entender que é o Robin e aceitar, dizer assim, puxa, eu vou ser o Robin, né? Eu me sinto mais confortável sendo a sombra da minha esposa. Tá ótimo. Mas precisa vir pra dentro para ter a compreensão do que você tá sentindo como indivíduo, do que você tá construindo na tua vida, que é o que eu falei. Que é a base de tudo, cara. Hoje, o mundo nos permite um olhar individual. Você tem a liberdade, se é uma liberdade conquistada que a gente tem hoje, é de você olhar para dentro, escolher as peças no tabuleiro, olhar o teu Instagram, achar as milhares de opções e botar o dedo naquela, falar assim, putz, eu vou para cá, é aqui que eu vou. Eliminar as outras opções, é para cá que eu vou. E a partir daí você construir a tua história. E daí sim, se você chegou lá no fundo, dentro de você, a raiz da tua árvore é essa. A tua raiz da tua árvore é a fotografia, é o vídeo, é esse o trabalho. Aí começa a construir tua árvore. Aí vai em direção à luz, né? Vai buscar o terreno em que você floresce mais, em que você vai dar frutos, né? Aí sim, não adianta eu plantar uma macieira aqui no deserto, cara. Se eu souber que é uma macieira, eu preciso plantar ela em Fraiburgo, lá em Santa Catarina, que é a terra da maçã. É lá que ela vai florescer. Não adianta, se eu for uma macieira, Horácio Macieira, não vai dar maçã aqui no... Então eu preciso entender que planta eu sou, né? Eu preciso entender quem eu sou para daí poder dizer se esse trabalho serve para mim, se esse trabalho não serve, porque senão eu vou me obrigar a dizer assim, puxa, eu preciso amar o meu trabalho, eu preciso trabalhar com o que eu amo. E você vira um refém de uma filosofia que não foi construída para você, é um pensamento válido, óbvio, a pessoa que trabalha com o que gosta
se sente mais confortável, normalmente porque está juntando os 3 pilares, vontade, circunstância, é aqui que está o teu amor, mas talvez você também se sentisse satisfeito arrumando vans para viajar e você trabalharia com o que você ama. Penso bastante nisso. Entende? Tipo, mas você não tem a circunstância hoje. Exato. E se você fizer isso, você não vai amar o que você faz. Vai chegar um momento em que isso vai ser um peso para você. Exato. Agora, se você tivesse me dizendo aqui, puxa, o que eu amo é arrumar ônibus para viajar, né? Fazer o que eu tô fazendo ali com a Moon, tal. Eu ia dizer, poxa, trabalha com isso para viver. Mas você não tem a circunstância. Sim. Talvez você não tenha e o nem dom, vontade agora. Talvez você não tenha o dom, dom com talvez certeza não tem. Mas é o que você ama. E se eu te disser, você precisa trabalhar com o que você ama, você vai Sim. dormir pensando, pô, eu preciso trabalhar arrumando van. É. E não é, cara. Agora a tua hora é de trabalhar aqui. A circunstância tá aqui, a vontade tá alinhada, um puta dom de foto, um puta dom de vídeo, um puta dom de poder ensinar para todo mundo, porra, de uma forma simples as técnicas que você usa. Agora esse é o momento, né? Você precisa amar isso. Por mais que em algum momento você ame o ônibus, você ame arrumar lá, agora é o momento de você amar o que você faz, não fazer o que você ama. Exato. Amar o que você... Porque a vida vai mexer nas coisas que você ama. Então hoje você ama aqui, amanhã você ama lá. Isso é um viés mental, uma viés de adaptação que se chama assim mesmo. É um viés de adaptação, né? Você muda para uma casa, ama ela por um tempo, daqui a pouco tua mente volta e você não gosta mais dela, que é outra casa. Vai acontecer com o teu trabalho também. Se você falar que você só pode trabalhar com o que ama, vai cair também, vai chegar uma hora que vai ser um saco fotografar, vai ser um saco fazer vídeo. Isso aconteceu. Tipo, não aconteceu, mas eu percebi que estava acontecendo. Tipo, cada vez menos eu saía pra fotografar porque eu queria, ou filmar porque eu queria. E hoje acontece, quanto mais cliente eu tenho, menos eu saio pra fotografar como hobby. E aí eu comecei meio que... Eu falo me obrigar, mas não é me obrigar. É exercitar aquilo que eu deixei adormecido ali, às vezes por preguiça e tudo mais. Mas e quando eu vou, às vezes eu vou e me divirto pra caramba, como se eu nem trabalhasse com isso, sabe? Tipo, experimento e faço coisas novas e vou evoluindo como profissional por tabela, mas eu tento me divertir. E tu falou tanta coisa legal aí que eu vou tentar comentar algumas. Tipo, uma delas é realmente a consciência de, tipo assim, de você ter o seu caminho, como você falou ali, eu sou o Robin. Mas se eu tenho a consciência de que eu sou o Robin e eu amo o resultado que isso me traz, ou isso, sei lá, ou isso eu tenho consciência de que eu sou o Robin e eu quero minha vida desse jeito, eu tô feliz com isso. Beleza, né? Exato. Se você tiver a consciência de que você tá nesse processo, tipo, porra, show de bola. E aí, só também não seguir a sombra de todo mundo que passa no seu caminho, né? Porque isso acontece muito hoje também. Tipo, eu tava pensando, enquanto você tava falando, tipo, cada dedada é um estímulo novo, isso aí tá todo mundo cansado de saber. Mas no trabalho, por exemplo, hoje mesmo compartilharam um vídeo comigo e todo mundo compartilha muito vídeo comigo de filmmaker, de dica, de não sei o quê. Cara, se eu fosse absorver tudo que me mandam e eu quisesse produzir tudo que me mandam, tipo assim, só pra satisfazer um aqui, um ali, cara, eu tá produzindo 50 mil tipos de conteúdo diferente, coisas que não se enquadram com o meu talento, com a minha experiência e tudo mais, e eu ia ficar pulando de galho em galho. Tipo, hoje eu tô fazendo podcast, amanhã eu tô fazendo dica rápida de celular, no outro dia eu tô fazendo curso de vídeo, que eu tô fazendo. Mas isso é uma coisa que eu vejo que eu caio nessa armadilha de vez em quando, de querer coisas, e aí eu tô também me policiando e eu vejo que isso tá afetando muito a galera. Tipo assim, eu tô aqui no meu processo, tô gravando podcast desse jeito, e aí eu vejo que amanhã uma pessoa que eu sigo postou com 5 câmeras. Pô, não acho que no próximo eu vou botar 5 câmeras. Mas esse aqui é o jeito mais simples, é o jeito que vai sair, é o meu jeito, sabe? Tipo, e aí às vezes eu vejo a galera meio que se perdendo nisso. Um outro exemplo que eu recebi hoje, aqueles caras que colocam aquela roupa de câmera, tipo um Steadicam, que é tipo... É produção de Hollywood, é produção gigante, que eu não me enxergo desse jeito. Mas é difícil você falar, tá, eu não me enxergo desse jeito, do que você falar, vou trabalhar pra chegar nisso daí. Mas eu não me enxergo botando aquela roupa e, tipo, tem amigos que fazem, admiro pra caralho, mas assim, no meu processo, eu tô tentando ir pra dentro, igual você falou, sabe? No meu processo, eu não me enxergo colocando aquela roupa com uma câmera gigante, carregando 50 quilos o dia inteiro. Não me enxergo. Talvez eu possa contratar alguém um dia para quando eu tiver essa necessidade para fazer esse trabalho, eu vou ficar super feliz, mas eu não quero ser aquela pessoa ali daqui a 2 anos, sabe?
E eu vejo também, tipo, o lado contrário. Tipo, tem gente que sonha em chegar onde eu tô hoje, por exemplo, em ter uma produtora, em morar fora, ou então não morar fora, mas, tipo, ter uma produtora. Talvez o caminho da pessoa não seja esse. Talvez ela tá olhando muito pro que o outro tá fazendo ali. Cara, eu quero, pra ter esse resultado, eu preciso fazer o que essa pessoa tá fazendo. E aí vira o Robin de novo, né? Uhum. Não só o Robin ali de verdade, tipo, como se tivesse uma pessoa aqui do meu lado me seguindo o tempo todo, mas também o Robin da rede Exato. social, o Robin que tá, pô, eu acho que eu preciso abrir uma produtora, comprar a mesma câmera, fazer o mesmo estilo de vídeo, e aí você acaba, tipo, sendo sombra de tudo que você consome, sabe? E não tem não olha pra dentro e não vê o que realmente você quer, sabe? E é uma coisa que eu tento me questionar muito também, tento passar pra quem me acompanha. Você não precisa... Tem gente que chega e fala assim, cara, meu sonho é ser igual a você. Eu falo, não, você vai ser a melhor versão, a sua melhor versão. Você não vai ser uma cópia minha, sabe? E me dá medo às vezes isso. É meio creepy, é meio estranho assim, mas tipo, eu entendo. Eu entendo porque às vezes, tipo assim, eu quero muito viajar pro Havaí. E aí eu começo a colocar na balança. Por que eu quero viajar pro Havaí? É uma vontade minha? Eu gosto de sol, eu gosto de praia, eu gosto de viajar, e eu vou checando os pontos do que eu gosto. Mas aí todo mundo começa a postar de Paris. Aí Paris, tipo assim, tá, Paris já é muito famoso, mas todo mundo começa a postar da Indonésia, né? E aí, porra, eu mudo meu sonho, que era meu, que era o que eu mais queria, porque tá todo mundo indo pra Indonésia. Então eu começo a mudar. Tipo, o Robin acorda aqui, ó, agora a gente vai pra Indonésia. Seu sonho de ir pro Havaí? Tipo, não, você vai nem pra Indonésia, que é quase parecido, mas você vai pra Londres. Agora todo mundo tá indo pra Londres, você tem que ir pra Londres. Então, tipo, eu acho que é muito perigoso isso também, não só nas redes sociais, como vida, assim, né? Mas como trabalho também, né? Porque se você não se conhece, não vai lá pra dentro, como você falou, você nunca vai saber qual é o seu caminho, né? Nunca vai ter o poder de escolha ali. O Londres, o Paris, a Indonésia, eles já são as frutas, entendeu? Tipo, já é o que tá florindo. Precisa raiz. E você falou um negócio bem legal agora, que foi que você falou que teve vezes que você já tinha chego nesse lugar de não tá tão amando a foto. E você foi, porque você tinha que ir. Você tinha que ir por quê? É porque você trabalha, cara. E você tem que se fazer essa pergunta. E você não tem que se culpar por um dia não estar tão afim de fazer o negócio. Só que por algum motivo você foi. Por que você foi? Pra voltar pra raiz. Eu não sei, não precisa me responder. Na minha cabeça foi isso, tipo... Sabe, às vezes você foi porque você precisava do dinheiro. Às vezes você... No time off, tipo, quando eu não tô trabalhando, tem dias que eu tô animadão pra ir, tem dias que, mano, tu sabe, tipo, mano, não quero fazer esse vídeo. Não, tipo, eu vou porque eu preciso pagar minhas contas, mas não quero, esse cliente é chato, esse comercial não tem nada a ver com o que eu penso, tipo, pô, só tem, sei lá, não tem... questão social nenhuma envolvida, sabe? Tipo, não tá de acordo com as coisas que eu penso, mas eu vou fazer. Mas o que eu tava comentando, desculpa até te cortar, mas o que eu tava comentando é, tipo, no time off, eu tava sentindo que eu tava olhando pra câmera, tipo assim, porra, tipo, eu não quero mais fotografar quando eu não tô trabalhando, não quero mais filmar quando eu não tô trabalhando, não quero filmar o processo da Moon, por exemplo, eu só quero fazer, sabe? Mas aí eu tento voltar pra esse lado, tipo assim, por que eu tô aqui hoje? Porque eu me coloquei em movimento, porque eu sei que eu amo fazer isso. E se um dia eu parar de gostar, eu vou assumir, mas eu sei que eu gosto, mas é meio que tipo assim, pô, já faço isso a semana toda, eu vou fazer domingo também? Tipo, muitas vezes eu não faço. Mas assim, cara, foi meu sonho ir pra Nova York e sair andando com a câmera na mão. Chegou lá, eu não tava com toda essa vontade. Eu falei, cara, foi o meu sonho da vida toda. Eu vou sair 15 minutos aqui na rua, se não me der mais vontade, eu volto. Mas eu saí e fiquei 14 horas na rua fotografando, andei 30 quilômetros, falei, cara, é por isso que eu trabalho com o que eu amo, porque eu realmente amo o que eu faço, sabe? E aí foi meio que esse paradoxo, assim, de não ter vontade, mas tá, vou testar aqui, vou andar 20 minutos na rua e ver o que dá. E aí, cara, pra mim é sempre positivo o resultado. E quando for negativo, eu acho que eu tenho essa consciência de chegar e falar, tá, acho que tá na hora de regrar isso daí. Porque também tem... A fotografia tá encaixada em outras... Fotografia, o vídeo, né? Estão encaixadas em outras áreas da tua vida também. Está encaixado no lazer também. E às vezes ela pode não caber lá e não tem problema nenhum não caber. Não tem problema nenhum em não caber em certo dia no teu trabalho, em você não estar apaixonado por isso. Mas na vida você vai ter que fazer escolhas e você vai ter que comprar essas brigas. E se você quer ser mais feliz,
você vai provavelmente ter que comprar. Eu digo provavelmente porque tem gente que não tem. É o que eu digo, não há julgamento. Às vezes a pessoa se sente tranquila mudando de opinião a toda hora. É mais difícil. Neurologicamente é mais difícil. Sim. Mas você vai ter que tomar decisões e bancar elas, independente se vai chegar um dia que o trabalho não vai ser apaixonante, independente se você está fazendo, né? Se você é o meu pai trabalhando no banco. Meu pai teve que amar o que fazia. E amar o que fazia porque ele não trabalhava porque amava aquilo, ele trabalhava porque aquilo dava uma condição dele criar uma bela família, dava uma condição dele ter uma casa na praia, dava uma condição dele construir a aposentadoria que depois sustentou a vida dele, enfim. Ele amava o resultado. Exato, o que o trabalho trazia pra ele. Exatamente. E eu também acho totalmente ok. Que é a raiz, que é a raiz. Sim. Né? Então, o trabalhar com o que ama é um perigo, né? Sim, com certeza. É uma teoria bonita, mas não caia nessa, né? Vai mais fundo nisso. Vai fundo para entender o que você quer extrair do trabalho. Porque às vezes a circunstância não vai te favorecer. Você vai dizer assim, putz, tô aqui, montei minha produtora, não tá aparecendo cliente. Vamos dizer que não tá aparecendo de casamento, não tá aparecendo de nada, não tá aparecendo nada de nada, e o cara do lado, e você precisa pagar o teu aluguel, e o cara do lado vai dizer assim, eu preciso de alguém que varra aqui meu escritório e eu pago o teu aluguel. Aí você vai ter que amar varrer ali, cara. Com certeza, vou amar o resultado. Porque o resultado é outro, né? E talvez você diga assim, mas varrer, eu não gosto de varrer. Você não é esse, né? Você está usando o seu trabalho para gerar a sobrevivência, gerar uma interação social, gerar questões políticas, enfim. E até para bancar a sua jornada ali, né? Porque, exato. Cara, tipo, antes de trabalhar 100% com foto e vídeo e com música, cara, eu fazia tudo. Eu tinha carteira assinada no Brasil, até a carreira de DJ me dar uma estabilidade. Eu não amava o trabalho que eu fazia, mas eu tirava tudo de bom que ele podia me trazer. Tipo, eu amava que eu podia comprar equipamento novo para tocar com o trabalho da carteira assinada, enquanto o DJ tava só me dando prejuízo. E a mesma coisa aqui, tipo, cara, quanta coisa a gente não faz, ainda mais aqui nos Estados Unidos, né? A gente faz de tudo que a gente nunca imaginou fazer no Brasil para poder bancar nosso sonho só de estar aqui, só de fazer a manutenção da nossa vida aqui, né? Exato. E aí, tipo, e eu sempre volto para essa frase, para fazer o que ama, você precisa fazer muita coisa que não ama. E até dentro do trabalho é isso, cara, 70% do tempo, vamos botar aí, tipo, eu tô fazendo coisa que eu não amo para ter minha produtora hoje, para viajar a trabalho, para realizar meus sonhos, tipo assim, para viajar a lazer, sabe? E eu acho que a maioria das coisas funciona assim, tipo, eu não amo 100% do meu trabalho, tipo, não tem como eu falar isso. Eu odeio fazer contrato, eu odeio lidar com o financeiro. Tipo assim, tem que contratar alguém, nossa, tem que contratar alguém. Como é que eu vou julgar o trabalho de uma pessoa? E quanto que eu vou pagar para essa pessoa? Opa, sabe? Tipo, até quando você faz o que você ama, é aquilo que a gente falou lá no começo. Tipo, não tem como você amar todas as partes do processo. O músico não ama ensaiar uma música 200 vezes antes de tocar no palco, que é o que ele realmente ama. Tipo, né? Eu, sei lá, tipo, eu não amava ficar ali, ó. Cara, quando você faz música e vídeo, você fica em 1 segundo, 1 hora. Você fica 1 hora em 1 segundo do vídeo ali. E é isso. Você vai até você agora esse 1 segundo tá bom, vamos passar pro próximo segundo. E aí eu amo o resultado, tipo, eu não amo ficar 12 horas sentado editando. Eu amo sentar na cadeira depois, chamar a galera e falar, galera, vem ver o que eu fiz. Pum, bota o play ali. Caraca, que vídeo animal, que não sei o que, porra. Sabe, isso é o que eu falo, porra, valeu a pena. Não aquelas 12 horas ali eu falo, caraca, que legal, tá aqui. Tipo, é um processo legal, eu gosto de aprender coisas novas, então a minha profissão me deixa fazer muito isso. Tipo, todo dia eu aprendo alguma coisa nova. E eu gosto muito de estudar. Então, acho que você deve se encaixar muito nisso também. Eu sei que você, tipo, lê muito, estuda muito. Então, isso me dá prazer. Tipo, a minha profissão me permite todo dia eu aprender alguma coisa nova. Todo dia eu subo um degrau. Tipo, todo dia eu aprendo uma configuração nova na câmera, uma técnica nova de luz, uma coisa que deixa mais fácil uma edição, sabe? Isso me dá prazer. Então, cara, tem muita coisa que vai te dar muito prazer, tem muita coisa que você vai odiar fazer, tem aquele cliente que você não quer ir, tem muitas nuances aí que a gente pode explorar, né? E tem muita oportunidade para você. Isso que a gente tá falando pode parecer, para algumas pessoas pode parecer uma ducha de água fria, né?
Mas, pelo contrário, é uma libertação, cara. Com certeza. É uma libertação porque você pode encontrar o que você está buscando no trabalho em inúmeros lugares. Seja até em casa, você pode encontrar, né? Tipo, você falando aqui, né? Essa é uma busca por evolução que a gente tem. A gente tem uma busca por evolução. Tem gente que não quer evoluir tanto. Sim. A gente quer evoluir, a gente tem uma necessidade de transformar, de ver as pessoas felizes vendo o que a gente faz. Às vezes o trabalho não vai nos dar isso. Às vezes o que vai nos dar isso é a gente contar uma boa piada dentro de um grupo de amigos, cultivar relacionamentos, arrumar a van, Exato. né? Escutar um amigo que precisa ser escutado. Exato. Fazer um trabalho social, tipo... Exato. Qualquer coisa, na verdade. Por isso é uma libertação, cara. É dizer assim, não se preocupe se você não tá fazendo o que ama. Tente amar o que você tá... não se preocupe se você não tá fazendo o que ama, né? Você tem que amar o que tá fazendo. Né? Ame, entenda o objetivo daquilo que você está fazendo, como é que aquilo vai transformar a tua vida, e isso vai fazer a diferença na tua existência. Com certeza. Tá? Você vai saber onde procurar a coisa na caixinha certa, né? A gaveta certa. Aquilo que a gente falou 1000 vezes aqui agora, tipo, a nossa situação já foi diferente em vários momentos da vida. Hoje eu consigo trabalhar com o que eu amo, mas você tem que amar também, tipo, o que esse trabalho te traz. É o que a gente falou aqui o tempo todo, né? Se o trabalho te traz tranquilidade financeira, pô, você vai amar o seu resultado, se não é uma coisa que você ama. Se o trabalho te deixa fazer as viagens que você sempre sonhou, mas não o trabalho que você sempre sonhou, cara, ama o resultado, né? Exato. Eu acho que isso pode ser um banho de água fria, assim, para algumas pessoas, e eu acho que isso tem um ponto um pouco negativo, assim, não negativo, mas tem um contraponto, que é que, tipo assim, eu acho que o trabalho também, eu não sei se é uma boa forma de encerrar, mas a gente não vai encerrar agora, não. Tipo, eu acho que eu tendi a vir trabalhar com o que eu amo, e eu acho que muita gente tende a tentar trabalhar com o que ama, porque o trabalho acaba sendo grande parte do nosso dia, em consequência, grande parte da nossa vida. Então, também não recomendo você fazer alguma coisa que você odeia. Tipo, que você não queira nem levantar da cama pra fazer. Se for alguma coisa ok, eu acho que, na minha opinião, eu acho que é ok te dar o resultado que você quer. Beleza. Mas se você odeia, se você não aguenta seu chefe, se você não tem vontade de levantar da cama, cara, procura outra coisa, na minha opinião, tá? Não, mas eu acho que esse caminho também existe, né? Ninguém tá falando aqui que você tem que trabalhar com o que você odeia, né? Porque também faz parte dessa eliminação das coisas que são negativas na tua vida. Sim. Mas não necessariamente o positivo é só o que você ama. Exato, não tem que ser 100% no trabalho ali. Eu só tô falando que, tipo assim, a gente não tá anulando o outro lado também, né? Pelo menos, tipo, na minha cabeça aqui, se você não tem vontade de viver por causa do seu trabalho, procura outra coisa que te deixe pelo menos neutro. Porque é isso, você tem que achar o sentido dele. Tem que ter o sentido não está unicamente no amor. Isso aí. Você tem que achar o sentido, cara. O sentido do trabalho na tua vida é fundamental para que ele esteja colocado na gaveta certa. Ele tem um objetivo para existir. Para alguns é o amor, para outros é o dinheiro, para outros é uma completude de tudo, para outros faz mais parte da vida, então completa mais caixas, completa a caixa da convivência social, completa os relacionamentos pessoais, completa a saúde, o cara que trabalha com personal, trainer, o cara já resolve essa caixa junto ali, mas tem que ter um sentido. Óbvio, se não tiver fazendo sentido, você precisa encontrar, né? Vai precisar achar. Opção tem várias, como a gente falou, opção aqui não falta, mas também não se deixe, assim, só uma reflexão aqui, não se deixe levar por alguma coisa que você não vê sentido nenhum também. Tem que fazer sentido pra você em alguma parte da sua vida, né? Tipo, é isso que você falou. Talvez feche a saúde, o relacionamento. Pra mim, inclusive, tipo, pô, esse momento aqui é super especial pra mim, por mais que a gente esteja gravando, criando conteúdo, que seja uma parte do meu trabalho, pra mim é muito legal poder sentar com uma pessoa por 1 hora e ter atenção total na pessoa, a pessoa ter atenção total em mim, e pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, e, tipo, trazer pra esse tema do podcast, que é exatamente, tipo, mostrar o que geralmente a gente não mostra, né? Nossas fraquezas, o que a gente fez pra chegar até aqui, o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente pensa antes de fazer,
E eu achei muito foda esse podcast. E eu queria saber se você tem alguma coisa para encerrar e se você curtiu o papo. Não, adorei, tô pronto pro próximo já. Já podemos pensar no próximo assunto. Se você quiser deixar alguma dica aqui, deixa aqui no comentário. Também o pessoal pode comentar aí e dizer, né? Você trabalha para quê, né? E se não sabe essa resposta, corre atrás, porque... Chama ele. Corre atrás, porque isso é fundamental para te fazer feliz. Obrigado. Imagina. Uma honra. Imagina. Honra é minha. Cara, muito feliz com esse podcast. Como eu disse aqui, a ideia é a gente trazer aqui, abrir nosso coração, nossa perspectiva de vida, nossa visão de mundo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários. Sei que no Spotify não dá pra comentar se você tá ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma, mas se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, coloca aqui embaixo e deixa a sua reflexão sobre esse podcast, que pra mim, pelo menos, foi muito valioso. Sempre quando eu sento com o Toco é uma, é muito bom, a gente troca muito, mas sim, ele tem muito mais experiência em muitas áreas que eu ainda tô aprendendo, que eu ainda tô descobrindo em mim. Então é sempre muito bom conversar com você, obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Backstage. E te vejo no próximo. Valeu, galera. Obrigado.